Vamos para o próximo tema, que é tratando de Internacional, que ontem anunciou o reforço, né? O volante Richard, ex-Corinthians, ex-Ceará, ex-Cruzeiro, mas que estava na Turquia. E hoje teve o anúncio do Vitinho. Primeiro vamos debater o anúncio da contratação, do reforço. O volante Richard, 31 anos, estava no Alanyaspor da Turquia, chega com opção para o lugar do Fernando, que só volta em meados de novembro, se tudo der certo na recuperação do joelho. E aí, Vaguinha, te empolga? Não. Não? Não. Ele jogou 10 anos no futebol brasileiro, tem uma média de um clube por ano. Esse jogador nunca foi comprado por nenhum time. Ele sempre terminou o contrato, os times mandaram ele embora e era isso. Não tem, assim, eu custo aqui a encontrar argumentos que justifiquem a contratação do Richard. Aliás, o Inter mudou o discurso, né? Porque o presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente de futebol, o José Olavo Bisol, sempre disseram que o Inter não contrataria por contratar. O Inter contratou 10 jogadores esse ano. 10 jogadores. Me diz um incontestável. Eu posso colocar aqui Carboneiro como um jogador que ainda tem esperança de que possa render mais, e ele foi bem no Campeonato Gaúcho. O próprio Vitinho, né? Que foi anunciado aí como contratação também. Que ajudou no Campeonato Gaúcho, e o Juninho, que ainda a gente não tem uma análise definitiva. Agora, os outros jogadores, tudo assim, enxerto, tudo assim, pega aí, vamos botar no grupo aqui para ver o que acontece. Não deu certo lá, quem sabe dá certo aqui. Eu não vou fazer pré-julgamento em relação ao Richard, se ele pode dar certo ou não, a gente já viu vários jogadores que chegaram desacreditados e que acabaram jogando futebol. Verdade. Em Grêmio e Inter. Mas entra nessa linha. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Bom, ele não deu certo em nenhum time. Tem 10 anos de carreira. Agora no Inter ele vai dar certo. Só para ter uma ideia, o Arias, a dificuldade principal do Arias para deixar o futebol brasileiro é o alto salário que ele ganha no Fluminense. Sim. Isso foi para mim uma coisa assim, o Brasil paga Europa, né, paga valores de Europa e recebe em real. Mas ainda assim, né? Ele vai para um time inglês que não tá na primeira prateleira da Premier League. Se ele fosse brasileiro, ele não poderia mais ser convocado agora, porque vai pro Wolverhampton. Não, mas eu tô... Entendi a tua ironia, entendi. O que eu tô querendo dizer é que ele tá indo para um clube que o salário que tá oferecendo Mas para esse ele é o ponto. é praticamente o mesmo salário que o Fluminense A primeira paga pra informação de que o salário era inferior e ele queria ir pelo sonho de jogar na Europa. Exatamente. Entendeu? Então eu só quero dizer o seguinte, esse jogador, Vaguinha, ele tá naquela prateleira dos jogadores que entram exatamente o ponto que tu diz, ó, essa aqui é a prateleira das apostas, que tu erra 10 e acerta uma, ou erra 15 e acerta uma. Só que as finanças, elas pagam inteiro. Eu não quero me precipitar, é sempre difícil analisar um jogador. Não, mas eu não, Primeiro, tu não pode, lembro nós não estamos falando aqui, o Vaguinha não falou, eu não falei. É importante dizer, não é uma definição sobre o jogador, é sobre o modelo desse tipo de negócio. Mas a provocação que eu quero fazer vai nesse sentido aí, César. Eu não quero me precipitar, daqui a pouco o Richard dá certo. Como disse o Vaguinha, me soma a ti. A tendência é que ele repita o que ele já fez na carreira inteira, onde ele foi de um clube para o outro sem vingar em qualquer um deles. E aí não é um jogador daqueles que a gente vai dizer assim, olha, veio para barrar o espaço de um menino da base. Para que tem categoria de base? Não tem base hoje. Hoje não tem. a mensagem é que o Inter não desistiu do Luiz Otávio no momento. A distância da base hoje pro nível de futebol profissional que a gente está vendo, ela ficou grande. Hoje, por exemplo, nós não temos mais o único jogador da base, o único, conceitualmente falando, que vai bater no profissional jogando, é o super diferente. Esse outro não consegue mais bater. O jogador médio, que era o jogador de composição de grupo, esse cara não tá conseguindo bater. Mas se isso é uma contratação para grupo, o Luiz Otávio é para quê? Não é para grupo? Pois é, mas eu não acho que ele seja uma contratação para grupo nesse momento. Nesse momento ele vem para jogar. Ele não é uma contratação. O Inter teve um azar gigante, que foi perder o Fernando, que era uma contratação de um jogador veterano, mas de um jogador de qualidade, jogou na Europa, de altíssimo nível. Então, o Inter tem um jogo contra o Flamengo, um jogo contra o Fluminense, e o Fernando não vai estar. Mas o Richard serve para enfrentar o Flamengo e o Fluminense? Aí é que tá, dentro da realidade financeira, foi o que o Inter resolveu apostar. Porque tu sempre tem que relacionar com as finanças hoje. O fato é,
sem esse episódio, o Grêmio vive um episódio um pouco diferente pela entrada do Marcelo e a relação. Os dois. Vou dar uma informação aqui para quem não sabe, tá? O Grêmio e o Inter devem para fornecedor de alimentação, para fornecedor de voo fretado. Tudo bem, Tá? mas aí tu Eles não estão pagando, eles estão pagando Mas o Richard, ele vai receber salário. Ele vai Mas, precisar Mas aí que tá, o Inter tem que jogar. Se a gente somar. Tá, mas olha, deixa eu pegar o Grêmio então como exemplo. O Grêmio contratou um volante bem parecido. Veio da Europa, de um outro cenário, não era a primeira prateleira. Camilo. Lá contra a Aliança Lima, sabe qual é o volante que entrou no segundo tempo? O Ronald. Tá, mas eu concordo. Eu não tô querendo minimizar a incompetência. Eu tô concordando com todos vocês. Grêmio e Inter, eles foram incompetentes para contratar, eu não tenho dúvida. Eles gastaram muito mais do que poderiam e do que deveriam e gastaram errado. O que eu quero dizer é que o Inter tem uma relação pontual com o que pode sonhar na temporada. O Inter joga um campeonato na temporada que pode salvar os próximos 5 anos do Inter. O Inter tem 7 jogos de um campeonato mundial em 29. Eu não sei se o Inter vai estar na Libertadores do ano que vem. Tu sabe, Vaguinha? Tu não sabe. Não. Entendeu? O Grêmio, por exemplo, eu vi o Vaguinha falar sobre isso no canal dele do YouTube e eu concordo plenamente. Poderia pegar as palavras deles e botar para mim. Grêmio e Inter tem que pensar no Mundial. Mudou a regra. É plano mundial. Porque, cara, tem que jogar Libertadores todo ano, tem que tentar estar em cima do ranking, tem que tentar jogar o Mundial. Porque se não jogar, vai virar clube menor, vai virar Curitiba. Coitado do Curitiba. A gente nem falou, tava proposto para esse espaço aqui sobre a renovação do Vitinho, né? Rapidamente, Vaguinha. O Inter anunciou hoje a extensão do contrato. E aí, pelos moldes da FIFA, é 1 ano de renovação. O contrato acabava agora em junho, se renovou até junho de 2026. E aí vem a curiosidade. O contrato do Vitinho com o Dinamo de Kiev da Ucrânia vai até junho de 2026. Ou seja, o Inter estendeu o vínculo até quando acaba o contrato dele com a Ucrânia. Vitinho repete Vitão. Exatamente, igualzinho ao Vitão. O Vitinho foi um jogador que, nesse primeiro semestre, dá pra gente considerar boa contratação. Ele foi um jogador que ali, quando o Wesley teve lesão, ele entrou na reta final do Gauchão, ajudou contra o Caxias. Esse gol aí valeu a contratação. Ajudou contra o Grêmio, fez uma grande jogada no primeiro gol do Carboneiro. E esse gol aí é o gol que pagou a conta, que garante a classificação do Inter, né? Para a segunda fase da Libertadores, para as oitavas de final da Libertadores, é um gol extremamente importante. Então, acho que ele merece isso, merece essa renovação de contrato. Não é um jogador assim que eu possa dizer, não, esse merece ser titular do Inter. Não, mas é um jogador que está sendo útil. Alguns recados que chegam aqui pra gente, ó, o Messi Edits. Gostou, Munari? Messi Edits. Mandou o seguinte, ó, Richard foi bem no Atlético Paranaense, foi titular, mas é comum, é a opinião dele. Aí é que tá, ele foi titular do Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana? Incontestável? Da Sul-Americana, não. Eu tenho da Sul-Americana. Eu não tenho lembrança dele no time campeão da Sul-Americana. Tudo bem. Sinceramente. Não vai passar Big Dog aqui, não vai passar cachorro aqui. Gustavo Demari, CCD defendendo a contratação do Richard, mas pergunta se aceitaria ele no Grêmio. Não, eu não defendo, não é isso, cara. Eu não defendo, eu não sei quem é o Richard, conheço muito pouco. Eu sei desses números aí de rede social, de SofaScore, de não sei o que. Eu vi jogar pessoalmente nenhuma vez. Então eu vou parar de dar essa coisa de pegar meia dúzia de número e fazer narrativa. Eu cansei um pouco dessa coisa, do storytelling aí. Agora, o que eu quero colocar é de tu criar uma narrativa bonitinha para que a pessoa... Como é que é o nome em inglês? Storytelling. Não é exatamente isso, mas é o que do Richard, rapidinho, o Schenck me sopra aqui no ponto, dizendo que na final, Atlético Paranaense e Bragantino, ele não foi relacionado. E aí não sei se era problema. Que ano que é? Às vezes tinha que me ajudar aí, porque eu tô procurando aqui. Só que o que eu quero dizer... Dog? Não é titular do Atlético? Tudo bem, eu não quero dizer isso. Se fosse titular do Atlético campeão da Sul-Americana, ia embora no final do ano. O que eu quero colocar, Vaguinha, é que o Inter, neste momento, o Inter não tem dinheiro para fazer grandes reforços, trazer grandes jogadores, porque tá com dificuldade financeira, e o Inter precisa ter jogador para fazer 2 enfrentamentos que são difíceis. O enfrentamento com o Flamengo, que perdeu para o Santos, é verdade, é um enfrentamento
muito difícil. Não. A dupla de volantes era Lúcio Gonçalves e Bruno Guimarães na versão americana. Não, o Lúcio jogava mais à frente. Não, mas jogava mais à frente nessa época da carreira já. Ali como primeiro. E o 10 era o Rafael Veiga. Não era titular. E aí, essas coisas. Aí é isso. Aí tu pega lá, jogou X minutos, entendeu? Começa essas coisas. Aí o que eu quero colocar é que o Inter precisava de um jogador. Aí a gente pode analisar o capa lá do Inter, né? Do Inter e tal, para ver se esse jogador é bom ou não. Mas que o Inter precisava de jogador, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque da mesma maneira que existe o Camilo no Grêmio, existe o Ronaldo no Inter.